Boa noite, Renan. Vamos aguardar alguns instantes para iniciar aqui a sessão. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo desta última semana, eu estou à disposição já, Renan. Boa noite por enquanto, Ayrton, Renan. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode já conversar sobre ela, sobre o conteúdo que foi ministrado agora na semana passada, que foi postado na última sexta-feira, estou à disposição. Esperar mais 2, 3 minutinhos para iniciar, ok? Vou falar sobre o trabalho de pesquisa, o que vai ser a estrutura básica que eu recomendo aí para o trabalho de vocês. Ok, vamos iniciar então. Presumo que não tem nenhuma dúvida. Vamos dar início aqui à tecnologia dos materiais. Hoje eu já vou iniciar falando sobre o trabalho de pesquisa, materiais e suas aplicações, que é uma das componentes de avaliação aqui da disciplina. Eu vou deixar no modo tela cheia, vocês podem me interromper a qualquer momento pelo áudio. Se algum dos alunos aí tiver sem o áudio, pode se comunicar pelo chat e algum aluno, colega aí ajuda me interpelando aí durante a apresentação se tiver alguma dúvida. De qualquer forma, como já avisado, todos esses encontros virtuais, essas sessões virtuais online serão gravadas e disponibilizadas lá naquela primeira aba do curso, né, na apresentação, avaliação e conteúdo interativo. Então, trabalho de pesquisa, né? O que eu vou tratar aqui? É a estrutura básica do trabalho, tanto a parte opcional como uma parte obrigatória. Obrigatória, sim, é a parte que eu vou me deter efetivamente para avaliação do trabalho. A parte básica, a estrutura básica do trabalho que eu vou considerar na avaliação. É lógico, vai ser valorizado toda a contribuição adicional no trabalho aí, um trabalho mais completo, mais abrangente. É lógico que vai ser considerado na avaliação, mas a estrutura básica que eu vou apresentar é o que podem considerar como conteúdo mínimo, ok? Então, estou com tela cheia, não estou visualizando o chat. Vocês podem me interromper a qualquer momento pelo áudio. Muito bem. Bom, uma coisa que é meio óbvio, né, mas muitos esquecem é uma capa. O trabalho tem que ter uma capa, vocês vão entregar em PDF via plataforma Moodle, então a primeira página é a capa. Tem que ter o logo da escola em cima, né, o logotipo da escola, pode escrever o nome da instituição por extenso, né? Tem que ter um título. Qual seria o título do trabalho de vocês? Vocês podem mencionar, eu dei duas opções. O principal é um determinado material. Bom, bem, agora está passando uma viatura aqui, não sei se está atrapalhando muito vocês aí. A minha está. Então tem que ter um título. Se for o objetivo principal do trabalho, o material, vocês dão o título material tal, aço vanádio em suas aplicações, por exemplo. Entendeu? Se o objetivo principal, o que vocês vão partir do trabalho é a aplicação, que eu dou essa alternativa também, bocais de foguetes e os materiais utilizados. Então, por exemplo, é um título de trabalho. Aí, importante, coloquem o nome completo e prontuário de todos os integrantes do grupo. Não põe só o primeiro nome, às vezes põe o nome do meio, pior ainda, para eu achar alfabeticamente lá, né? Como eu falei, cada grupo sobe um trabalho, um dos representantes, vai ter o nome de todos os alunos lá, mas não precisa todos os integrantes do grupo subir o trabalho em PDF, postar lá o trabalho em PDF no Moodle. Somente um dos integrantes. Mas o importante é considerar isso, tem que ter o nome completo de todos e o prontuário dos integrantes do grupo. E na parte de baixo, a disciplina e professor. Pode pôr também o mês e o ano, mas aí fica... Então, obrigatória a capa. Elementos pré-textuais. Olha só, quem já teve lá segurança do trabalho, a gente já mais ou menos tratou de tudo isso daqui, né?
Então os pré-textuais eu deixo aqui como opcional para vocês, beleza? Não é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho de disciplina, né? Um trabalho de pesquisa da disciplina, mas a gente sempre procura ao longo do curso desenvolver o que usualmente os trabalhos de pesquisa, sejam eles de trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, trabalho de pesquisa em geral, trazem. Eu recomendo que vocês comecem a ter esse hábito de formatação, de inclusão de itens do trabalho. Eu não falei aqui de formatação, eu deixo livre, tá? Mas normalmente se usa o quê? Fonte 12, Arial ou Times, e espaçamento e-mail, é usual. Figuras, nome de figuras, daí normalmente uma fonte um pouco menor, tamanho da fonte um pouco menor, 10 ou 11, né? Então isso daqui, mas deixo aberto, não vou ficar com esses detalhes. Então lembrando, dedicatória, ela não necessariamente tem que ser, você vai dedicar a alguma pessoa, não precisa ser necessariamente uma pessoa que participou do trabalho. Pode ser alguém que vocês admiram, os pais, parentes, algum colega, não tem problema, namorado, namorada e assim por diante. Agradecimentos, normalmente você agradece a alguém que teve alguma inferência no trabalho, te ajudou de alguma forma no trabalho. Então pode ser um colega que deu uma dica de uma fonte, né, um professor de outra disciplina que ajudou vocês, e assim por diante. Epígrafe é um texto que remete a alguma frase de efeito, né? Alguma mensagem que vocês admiram. Mas de qualquer forma, então, isso aqui são elementos opcionais no trabalho. Muito bem, pré-textuais obrigatórios. Obrigatórios nas condições aqui. Sumário, não tem nenhuma condição, então sumário é obrigatório. Os tópicos do teu trabalho tem que estar no sumário. Tá? Lista de figuras e ilustrações, o nome da figura, o número e a página que ela está localizada. Se estiver acima de 5 que eu vou cobrar, tá? 6 para cima. Até 5 não precisa ter lista. Tabelas a mesma coisa, acima de 5 precisa ter uma lista de tabelas. E lista de abreviaturas ou siglas também acima de 5. O que é sigla? ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para não ficar mencionando, que às vezes você repete a sigla várias vezes ao longo do trabalho, para não mencionar no texto, ou mesmo numa nota de rodapé, você coloca uma lista de abreviatura. Alguém está lendo o seu trabalho? Ah, que sigla é essa? Aí você vai lá na lista de siglas e lá está explicando o que é aquela determinada sigla. Beleza? Então, para essas daqui, acima de 5. Se tiver acima de 5 no trabalho, você vai ter que colocar uma lista aqui, um sumário. E o sumário geral do trabalho aí é obrigatório, beleza? Resumo, também é obrigatório. Resumo, um texto com resumo do trabalho, a metodologia empregada e o que muitos esquecem, os principais resultados. Tá certo? O que é resultado no caso de vocês? É o que a descoberta que vocês fizeram, ou do material onde ele é aplicado, as aplicações dele, ou as aplicações quais os materiais são utilizados. Então tem esses dois caminhos, certo? Então vocês falam, aqui é lógico, com uma brevidade, né? Só vão mencionar aqui no resumo, por isso que é um resumo. Muito bem, introdução é obrigatório, né? Tem que ter um contexto, tem que contextualizar, você contextualiza o leitor para aquele fim, por exemplo, você vai falar da turbina, bocal de turbina de foguete. Então você vai falar, olha, no início da exploração espacial se usavam aços comuns no bocal da turbina de foguete. E se verificou que isso não foi muito adequado. Então você está unindo aqui o contexto e um breve histórico, não é verdade? Você está falando, introduzindo, por isso chama introdução, você está introduzindo o leitor ao tópico do teu trabalho.
E aí você vai falar do material, pus aqui material, mas pode ser aplicação, especificação do material ou descrição da apresentação que você está se baseando. E relação de aplicações. Então você vai inverter aqui um outro, ou você vai trabalhar com a detalhamento da aplicação e a relação de materiais, ou vai especificar o material ou os materiais e a relação de aplicações. Note que aqui eu fugi um pouquinho, normalmente você tem aquela parte lá de objetivos, né? Objetivos específicos, né? Objetivo geral. Eu estou fugindo um pouco porque, na verdade, estão falando sobre material. Até poderia ter, se quiserem colocar, coloca. Mas não vou seguir essa necessidade de você detalhar o objetivo geral e os objetivos específicos. Ok, aí vem o desenvolvimento. Aí você tem que falar do material ou da aplicação. Aqui eu foquei muito no material, mas você pode conduzir para o lado da aplicação, né? Onde é encontrado, entendeu? Onde é ocorrência. Por exemplo, vou trabalhar com ímãs de alta performance. O didymium é um material que é usado em ímãs de alta performance. Para o mesmo tamanho de um ímã de ferro magnético é muito menos magnético do que o didymium. E o didymium, não sei se vocês conhecem, ele está lá nas terras raras, né? Lá naquela parte da tabela periódica, que está lá falando terras raras, né? Que terras raras? É isso aí. Então, a China continental, a China comunista, que é a 90 e... não lembro agora a quantidade, mas 98% mais ou menos das reservas mundiais estão na China. Ela domina esse mercado efetivamente de ímãs de alta performance. É o didymium que é usado. Pode até dar uma pesquisada. Olha, é um tema para o trabalho. Já falei de um tema interessante, viu? Tem muito que pesquisar nisso daí e as informações não são assim tão difíceis de se conseguir. Como é produzido, aí você vai ver lá o ímã de didymium, ele é usado direto? Não, tem um refinamento, tem os elementos lá de liga para tornar, nem sempre a matéria-prima básica, ela além de ter aquelas propriedades interessantes, aquelas propriedades que você busca, ela é fabricável ou tem uma facilidade, ela é facilmente produzida em termos de peça, de aplicação. É preciso muitas vezes colocar outros elementos de liga ali. Por exemplo, usinabilidade. Tem alguns materiais muito interessantes, mas eles não são usináveis. Tem que fundir ele e moldar, porque você não consegue usinar aquilo lá. Ou se consegue, encarece muito, devido à dificuldade de usinagem. Então você gasta muitas ferramentas ali, não é eficiente, não é eficaz esse tipo de processo de produção. E aí as aplicações científicas, tecnológicas, industriais, etc. E também as limitações. Olha, esse material é muito bom, só que ele tem limitações. Por exemplo, custo, né? Só serve para produtos com alto valor agregado, porque devido à limitação do custo, é um material caro. Então, somente itens, peças, componentes, máquinas, que seja com alto valor agregado, é que você consegue aplicar esse material. Mesmo ele tendo uma boa... E normalmente ocorre isso, né? Os materiais de alta performance, eles têm normalmente o custo elevado, né? E aí depois vem conclusões e trabalhos futuros, obrigatório também. Então você vai fazer as conclusões do uso do material no presente e no futuro. Outros materiais similares, por exemplo, que estão em desenvolvimento já no presente, já tem alguma aplicação, eventualmente não em larga escala. E desenvolvimentos futuros, pesquisas futuras, né? Podem tratar disso também. Olha, esse material ele é usado, mas já tem
quarta geração desse material que está previsto para daqui 20 anos. Está em pesquisa. E por fim, as referências. Essas referências eu gostaria que vocês, já para se acostumar, adotassem ou a ABNT ou que está disponível aqui nesse link, tem o manual lá do IFSP de textos científicos, né? Por que eu estou pondo as duas? Essa daqui, o manual da biblioteca, ele segue a BNT, mas algumas coisas lá estão um pouquinho diferentes. 80% ele segue a BNT, mas tem algumas coisas lá diferentes, tá? Então vocês podem utilizar um ou outro, tá? Então não há problema. Pode seguir rigidamente não sei se tem alguma NBR mais recente, tá? Então, daqui é de quando última vez que eu dei trabalho de conclusão de curso aí foi há uns 2 anos atrás. Então, talvez tenha saído uma outra NBR aí mais atualizada. Barra alguma coisa, por exemplo. Mas vocês podem se basear em uma das duas referências aí para como escrever as referências, né? O nome do autor em maiúsculo, o título de trabalho em negrito e assim por diante, a fonte, espaçamento, tudo mais. Turma, isso era o que eu tinha para apresentar com relação ao trabalho. Alguma dúvida sobre a estrutura do trabalho? Boa noite a todos que entraram aí na sala. Depois eu estava em tela cheia, não estava vendo-os. Pessoal, estou aberto a dúvidas, tanto com relação ao conteúdo desta semana, que eu falo, que foi postado na semana passada, né, na sexta-feira da semana passada. O conteúdo que seria para hoje eu vou postar amanhã. Então eu estou dando aí, vou dar mais um dia. Em vez de terminar na quinta-feira daqui 2 semanas, vocês vão poder terminar na sexta daqui 2 semanas. Eu estou colocando alguns filminhos, umas animações para tornar o negócio mais ilustrativo, mais agradável, né? A videoaula, né? Estou procurando deixar os textos bem curtos dentro daquela nossa filosofia que eu não vou poder aprofundar os temas como aprofundaria num semestre todo de aulas presenciais. Então os temas, vocês vão ter todo o conteúdo que está lá na ementa da disciplina, só que de forma um pouco mais resumida, né? Nós não vamos nos aprofundar tanto. Para quem quiser se aprofundar, tem ali as referências bibliográficas. Beleza? Alguma dúvida? Estou à disposição. Por hoje eu tinha que apresentar o trabalho. Esse material eu vou deixar lá na primeira aba. Não deixei ainda da semana passada, vou editar e vou deixar lá na aba, beleza? Estou à disposição aí para eventuais dúvidas, tanto com relação ao trabalho, com relação à disciplina, por exemplo, do que eu expliquei a semana passada, também como ela vai funcionar, né? Essa semana teve um aluno que me escreveu que não estava conseguindo acessar. Lembrando, as atividades são encadeadas. Se você não cumprir as atividades anteriores, é uma progressão, né, no curso. Se você não cumprir a anterior, você não tem acesso ao conteúdo posterior. Tem que pelo menos entrar lá, nem estou sabendo se está lendo ou não. Você entra lá, se na hora que você sair não tiver o botãozinho do lado, lá, aquele quadradinho, você vai lá com o botão esquerdo do mouse e clica lá dentro. Aí você consegue acessar a atividade seguinte. Beleza? Então é isso daí. Tranquilo? Pessoal, se não tiver dúvidas, a gente encerra por aqui. Volto às 20 horas para a resistência dos materiais, também para dúvidas. Lembrando também, incentivo todos a participarem desse encontro, né? Uma oportunidade. De repente você não tem dúvida naquele momento, e o colega levanta algum ponto que, puxa vida, é verdade, ele pensou, então sempre é útil, né? Mas essas sessões síncronas não são obrigatórias. Nenhuma atividade síncrona das minhas disciplinas são obrigatórias. Tranquilo? Então é isso. Não tendo mais dúvidas, vou esperar um pouquinho ali alguém se manifestar, senão encerro a sessão e nos vemos, alguns, né? Nos vemos às 20 horas para a resistência dos materiais. Espero que tenham dúvidas, hein? Deixei exercício.
Vocês não têm mais uma semana aí para cumprir o conteúdo da semana passada, mas vão fazendo os exercícios. Os exercícios que vão cair nos questionários são aqueles. Inclusive, provavelmente uma semana antes das questões obrigatórias, eu vou dar um questionário que vai ser diagnóstico e formativo, para vocês verem como que é o exemplo das questões, antes de entrar no efetivamente que vai ser considerado para as avaliações, antes dos questionários avaliativos. Uma semana antes eu devo disponibilizar um questionário aí no conteúdo, que já vai versar sobre todo o conteúdo até aquela data. Vou fazer um questionário de umas 10 questões, versando sobre todo o conteúdo, para vocês já se acostumarem com os tipos de questões, já mais ou menos se prepararem, né? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Bom, boa noite a todos então, vou encerrar a sessão e às 20 horas retorno com resistência dos materiais. Então até a próxima, boa semana a todos. Então o conteúdo dessa semana vai ser postado amanhã, tá bastante legal, viu? Eu pus um filminho lá, vai ter filminho de suspensão de carro, tô tentando trazer umas aplicações, vai ter têmpera, né? Peguei um processo bem manual de têmpera, ali, estou dando um spoiler no conteúdo de amanhã. Então vai ter um processo de têmpera, tudo curtinho, né? Os trechinhos curtos, 1 minuto, 2 minutos, só para mostrar, né? Visualizar o processo fica mais fácil. Nós vamos falar na próxima semana também de têmpera, essa semana é só uma introdução nos processos. Na semana que vem já vamos aprofundar um pouquinho mais no detalhamento dos processos, de diversos tipos, não é só têmpera, né? Diversos tipos de tratamentos térmicos. E depois lá no final, tratamento termoquímico, nós vamos entrar um pouquinho. Entrar na parte de tratamentos, ensaios para avaliar a eficiência desses tratamentos. Então é isso que nós vamos ver nessa semana e nas próximas semanas, beleza? Então, uma boa semana a todos, vão com Deus, fiquem com Deus. E para quem virá aqui até às 20 horas na sessão de resistência dos materiais, dou por encerrada essa sessão de atendimento online aos alunos de TMA P2.